Numerosas as observações dessa ordem. As observações que acabam de ser apresentadas levariam a pensar que os mortos voltam às habitações em que moraram. Podem nelas pensar sem nelas voltar em realidade. Também podemos considerar isso apenas como imagens produzidas no espírito, ou então alucinações, porém desconfiemos das interpretações muito fáceis. Desse modo só se veria na sensação seguinte uma ilusão da vista e do ouvido, mas foi sentida por uma criança de 5 ou 6 anos, que provavelmente não tinha muita imaginação e, ao demais, conhecemos um número bastante grande de manifestações iguais de mortos, conservando seus hábitos antigos. Esta observação foi-me enviada pela senhorita Eve Cabot, de Montpellier, no dia 27 de abril de 1920 e tem o número 4134 no meu inquérito sobre os fatos psíquicos. Ela, quando eu tinha 5 ou 6 anos, vivia no campo com minha avó. Dormíamos juntas. Uma manhã, quando acordei, vi meu avô, morto havia um ano, que suspirava, passeando de uma janela a outra. Não fiquei nada assustada. Por diversas vezes voltou assim meu avô. Minha avó me repetia, quando eu lhe contava o caso, que isso nada significava, mas ouvi minha mãe dizer-lhe que minhas visões concordavam com os antigos hábitos de meu avô. Tinha-se ele quase arruinado mandando construir a casa em que habitávamos e muitas vezes andava a suspirar, de uma para outra janela. Como notávamos há pouco, um grande número de observações desse gênero levariam a pensar que os mortos continuam durante algum tempo nos hábitos que tinham em vida. Essa esquisitice bastante inexplicável será suficiente para rejeitarmos essas observações? Não seria preferível procurar explicá-las? Eis agora um aniversário póstumo. Escreveram-me de Port Louis, Ilha Maurícia, no dia 4 de maio de 1899, carta 654, com a idade de 20 anos, festejava eu em Paris, de passagem nessa cidade, meu aniversário em casa de meu cunhado, tinha ele exatamente o dobro da minha idade, foi isso no dia 13 de dezembro de 1874. Desde essa época fizemos timbre em continuar a festejarmos juntos nosso aniversário. Meu cunhado faleceu em outubro de 1897, isto é, 2 meses mais ou menos antes do seu 63º aniversário. Não festejei esse aniversário, pois estava muito triste. Em fins de 1898 já não pensava mais nisso, o que é tanto mais singular quanto não me recordo ter esquecido esse dia durante minha vida. Na noite de 12 para 13 de dezembro, não sei a que horas, durante meu sono, vi distintamente o meu cunhado. As feições estavam bem marcadas, eu o vi, não como se vê em sonho, mas como se fosse em pleno dia. Parecia um pouco envelhecido, tal como teria podido estar depois de 1 ou 2 anos. Quando despertei de manhã o fato pareceu-me muito curioso. Foi somente durante o dia que percebi qual era a data, lembrando-me então que era meu 44º aniversário. Acrescento que havia entre nós grande intimidade. Nunca tivera visão semelhante desde a morte do meu cunhado. Regis de Chazelle, engenheiro de artes e manufaturas. Procuramos livremente todas as explicações possíveis, não terá o subconsciente do narrador podido pressentir o que não foi percebido conscientemente? Mas temos nós o direito de negar a ação do cunhado falecido. Era 1 ano e 2 meses depois da sua morte. Se quiséssemos interpretar à risca este sonho, dele haveríamos de concluir que o espírito do morto não estava bastante desencarnado 2 meses depois da morte, para se manifestar, porém pôde fazê-lo 14 meses mais tarde. Vimos no túmulo a manifestação de uma mãe, 1 ano após a morte, convidando sua filha a assistir, apesar da sua fadiga, ao seu aniversário. Não terá havido nesse caso senão um reflexo do pensamento da sua filha, que se tinha ocupado particularmente de preparar esta cerimônia. Nunca deixemos de pensar que estamos longe de conhecer a extensão das faculdades humanas. É por isso que este fato foi inserido no túmulo e não neste. Eis um fantasma que foi bem visto, bem examinado pelo observador, e a narração foi escrita pela própria testemunha. Em 1880 sucedi como bibliotecário ao meu antecessor. Nunca o vira, nem fotografia ou retrato dele avistara.
Podiam ter me falado dele e do seu físico, mas só isso. Tinha ficado a trabalhar até tarde na biblioteca, numa noite do mês de março de 1884, quando, subitamente, pensei que, se não me apressasse, perderia o trem. Eram 10 horas e 55 minutos e o último trem partia às 11 horas e 5 minutos. Levantei-me à pressa, tomei uns livros numa das mãos e na outra segurei um lampião, depois saí por um corredor. Como meu lampião iluminava o corredor, avistei um homem na outra extremidade e veio-me a ideia de que um gatuno acabava de entrar, o que, aliás, não era coisa impossível. Voltei imediatamente para o quarto donde tinha saído, lá deixei os livros, tomei um revólver, segurei o lampião atrás das costas e caminhei de novo para o corredor até um canto onde me parecia que o gatuno poderia ter se escondido para dali entrar no salão. Mas não percebi ninguém e só vi a sala forrada de prateleiras cheias de livros. Gritei por várias vezes, dizendo ao intruso que aparecesse, com a esperança de serem meus gritos ouvidos pela polícia. Notei então que ele parecia inspecionar as prateleiras de livros. A cabeça era pálida e calva, com as cavidades dos olhos muito fundas. Caminhei para ele, era um ancião de ombros altos, a balançar-se, olhando para os livros que continuou a mirar, dando-me as costas. Com um andar arrastado, afastou-se da biblioteca e dirigiu-se silenciosamente para a porta de pequeno lavatory que dava para a biblioteca, não tendo ele outra saída. Lá acompanhei o homem e, com grande surpresa minha, não encontrei ninguém. Examinei a janela, que media cerca de 14x 18 polegadas, e encontrei-a fechada. Abri e olhei para fora. Havia ali um buraco com 10 pés de profundidade, do qual ninguém poderia sair se não fosse auxiliado. Ele não teria podido fugir. Profundamente mistificado, confesso que, pela primeira vez, comecei a sentir o que se poderia chamar uma sensação de pavor sobrenatural. Saí da biblioteca e percebi que tinha perdido o meu trem. No dia seguinte, de manhã, contei minha história a um clergyman do lugar, o qual, ouvindo minha descrição, replicou: "Mas é o velho bibliotecário." Pouco depois mostram-me um retrato do meu antecessor, a semelhança era patente. O falecido tinha perdido todos os cabelos, as sobrancelhas, as pestanas, tendo sido, ao que me parece, ferido por uma explosão. Tinha os ombros altos e caminhava bamboleando. Um inquérito ulterior estabeleceu que havia falecido pela época do ano em que a aparição foi vista, later inquiri proved ad didiofi about te termo firat wish e salte figure. Depois de apresentar essa narração, o Sr. Pudmore confessa, muito francamente, que levar até este ponto a hipótese da transmissão de pensamento pareceu a certo número dos seus leitores coisa bastante extravagante, assim meditou some extravagante. Não desiste, porém, nessa opinião, lembrando, contudo, para discutir, as reflexões de Gurney no segundo volume dos Phantasms of the Living, tomo e pags 267-269, no qual o elo entre o agente e o percipiente parece ser antes de caráter local do que pessoal, como ação telepática. Adivinha-se um pouco o que quer dizer o autor, mas não é de clareza deslumbrante. Pudmore acrescenta, no caso habitual das aparições, por exemplo a de uma mãe moribunda ao filho, a ação não é a mesma como a para um transeunte, visto que há uma comunidade de sentimentos entre pessoas que viveram juntas uma parte da sua existência. No caso aqui relatado, o traço de união para obter tal comunidade pode ser descoberto na ocupação das testemunhas associadas à recordação do defunto. Esta interpretação leva à conclusão de que a testemunha viu a forma do bibliotecário no seu meio habitual, porque um amigo do defunto pôde, exatamente nesse momento, recordar-se do antigo bibliotecário e representar-se à sua imagem. Sentimos todos que essa explicação nada explica. A transmissão de pensamentos não é uma panaceia universal. Chegar a supor que algum desconhecido pensou naquele momento exato no antigo bibliotecário e que esta ideia deu origem à visão do seu sucessor acompanhando a sombra a passear na biblioteca, indo ela desaparecer no corredor, é, nesse caso, fazer hipótese de audaciosa temeridade, mais afastada da verossimilhança do que admitir-se o fantasma como imagem projetada pelo pensamento do morto, fantasma, aliás, bastante nítido.
bastante material aparentemente, a ponto de ser considerado um gatuno a ser perseguido pelo observador armado de um revólver. Ver nisso apenas alucinações não é realmente admissível, seria ver loucos e desequilibrados por toda parte. O observador não conhecia a pessoa e a aparição corresponde ao retrato e à descrição que viu depois. O bibliotecário era calvo, alto de ombros e caminhava bamboleando. Foi ele mesmo que seu sucessor encontrou, examinou, seguiu sem nenhuma perturbação nervosa, aliás. Que fazia ele ali? Uma recordação de sua vida, de seus hábitos? Esses fantasmas são esquisitos na verdade. Os similares são numerosos. Somos obrigados a aceitá-los sem nenhuma ideia preconcebida. Que vem buscar esse antigo bibliotecário? Porque foi visto o cura de Centena aqui a passear, lendo o breviário. Como é que seres impalpáveis se tornam visíveis? Negaram, desprezaram, suprimiram todas essas observações, evidentemente é o que há de mais simples. Não seria melhor instruir-nos? Não deram a data exata do falecimento, mas parece que a aparição foi observada um ano depois da morte. Quer seja o fenômeno subjetivo ou objetivo, ele tem sua causa. Ao demais, encontrar um fantasma pode nada ter de desagradável e limitar-se a uma observação de óptica a explicar. Veremos mais adiante a de Maupertuis, numa sala da Academia de Berlim. A aparição que vou mencionar, de um cavaleiro um ano após sua morte, foi realmente observada por um homem conhecido e estimado pelas suas qualidades físicas e morais, o general R. Barter, do exército inglês. É singularmente fantástica e incrível e entretanto não é possível duvidar do caso. Eis o quadro: o general estava em operações de campanha no Punjab. Uma noite com o esplêndido luar dos trópicos, em plena lua cheia, estava ele só, a alguma distância do seu bivaque, ocupado a fumar tranquilamente um charuto, quando ouviu o trotear de um cavalo à sua esquerda, acima de um caminho escavado. Vê primeiro aparecer um chapéu a mover-se, evidentemente o do cavaleiro, pensa ele, e pouco depois, um grupo, desembocando do caminho e completamente a descoberto, faz-lhe ver um europeu. A cavalo, vestido à paisana, acompanhado por 2 criados indígenas. O grupo aproxima-se célere. O general Barter grita: "Quem vem lá?" Não há resposta. O cavaleiro adianta sempre com o seu séquito. Não estava a mais de 4 passos, quando, depois de uma última intimação enérgica, para, súbito, e volta o rosto para Barter, o qual imediatamente reconhece um tenente que ele sabia morto havia um ano. Com rápido olhar analisa todo o quadro. O tenente traz vestuário de cerimônia, chapéu de seda, cartola, colete branco, etc. Mas ele, que tinha o hábito de escanhoar o rosto, estava com barba em volta do queixo. Nota também que está mais corpulento do que quando o conheceu. O cavalo atrai igualmente sua atenção, é um vigoroso pônei de montanha, pelo escuro, com cauda e crina pretas, etc. O general Barter não se contém, quer certificar-se completamente do caso e arremessa-se ao cavaleiro fantástico, através de uma escarpa que o separava. Mas a terra desmorona sob seus passos, ele cai para a frente sobre as mãos, mas levanta-se logo. Tudo havia desaparecido. Ora, depois de feito o inquérito, apurou-se que o tenente deixara crescer a barba há pouco tempo antes de falecer e que havia engordado muito nos últimos tempos. O general Barter, ao mesmo tempo, ficava sabendo que o tenente possuía um cavalo do país, que correspondia sinal por sinal à descrição que havia feito do da visão. Esse cavalo também morrera, tendo falecido por causa de uma imprudência do seu dono, conhecido como Cavaleiro Destemido e Estouvado. O Sr. Barter, que desde muitos anos perdera de vista o tenente, ignorava completamente todos esses pormenores. Não era, pois, auxiliado por reminiscências, que seu espírito teria podido forjar a aparição com tais particularidades, não era tampouco no pensamento do telepatizador inimaginável que a aparição se tinha originado e constituído com todas as partes, sem erro ou omissão alguma.
Citando este caso de aparição de um oficial morto havia um ano, juntamente com a do seu cavalo, Durand de Gross admite que o pensamento impulsivo parece residir no próprio fantasma, como no caso das aparições letárgicas, como na visita de Alfonso de Liguori ao Papa, Lemerville Scientifique, Pag. 68. Mas sua teoria me parece bem vaga. A explicação de tal observação é seguramente das mais difíceis. Pode-se pensar que não houve ali fantasma real, nem do homem nem do cavalo. Mas não será possível admitir a visão de uma cena real acontecida durante a vida. A dupla vista, a clarividência, vê, às vezes, uma cena futura. Por que não veria uma cena passada? O tempo não existe. E não poderia ter sido produzida esta imagem pelo próprio defunto ao pensar no amigo. Em que mundo estamos a navegar, queridos leitores? Não nos perturbemos. Continuemos tranquilamente a exposição dos fatos observados. Não imitemos os publicistas que imaginam que tudo deve ser explicado com o estado atual das ciências naturais e têm a fatuidade indesculpável de atirar a dúvida e a suspeição sobre os melhores esforços dos pesquisadores de boa fé. Se devemos ficar convencidos de uma coisa, é de que nada sabemos. As observações precedentes colocam-se no primeiro e no segundo ano depois da morte. Vamos ler agora algumas que se deram depois do segundo ano. Posso lembrar, aqui, que desde o ano de 1899 eu tinha destacado das cartas recebidas a nota seguinte, carta 360, na noite de 1º a 2 de janeiro de 1898 vi, em sonho, minha mãe morta havia 2 anos e meio. Adiantou-se gravemente para minha cama, beijou-me na testa e saiu sem dizer nada. No dia seguinte recebi uma carta, participando-me a morte súbita de minha irmã, na noite de 1º de janeiro, às 10 horas da noite. Como não acordei, foi-me impossível saber se houve coincidência perfeita entre a hora do sonho e a da morte de minha irmã. M. Razos professor em Trelons, Alto Garona. A relação existente entre a manifestação em sonho dessa mãe e a morte imprevista de sua filha é certa. Satisfazer-se com o acaso não é realmente suficiente para nossa necessidade de explicação. Nossa impressão é que a mãe pensou no filho nessa hora suprema e que houve comunicação telepática entre ela e ele. Essa relação foi extraída de desconhecido. Quando estava preparando a redação dessa obra, recebi a seguinte comunicação, que não publiquei porque meu programa era o de assinalar os fenômenos relativos aos moribundos antes de me ocupar dos mortos. Carta 48, posso afirmar-vos a autenticidade absoluta do fato seguinte, experimentado por minha mãe, há alguns anos, uma tia, a quem ela muito amava, tinha morrido havia 2 anos. Deixando um filho com o qual, por razões particulares, minha mãe havia mais ou menos cortado as relações. Uma noite, foi despertada pela impressão muito nítida de estar presente essa tia, tinha visto abrir a porta do quarto, aproximar-se do seu leito e ficar de pé imóvel à sua cabeceira. Esse fenômeno reproduziu-se com 2 dias de intervalo. Desta vez minha mãe, muito comovida, participou o caso a meu pai, pedindo-lhe para se informar se alguma coisa de desagradável havia sucedido com seu primo, não duvidando que a aparição tivesse tido como fito recomendar-lhe muito particularmente. O pressentimento era verdadeiro, porque no dia seguinte vinham avisar meus pais de que uma pessoa da família, moribunda, pedia para vê-los. O primo, pois que era ele, queria reconciliar-se com minha mãe, que considerou como duplo dever cuidar dele até o último momento. Viveu ainda alguns dias. Hoje, se bem que muitos anos tenham passado desde que se produziu este fato, minha mãe não fala dele sem emoção e permanece convencida de que sua tia veio avisá-la da moléstia do filho. Por motivos de família, deve esta nota ficar anônima. Ah, J. Como recusar-nos a admitir essa aparição, seu fito e seu resultado? Ouve-se a voz de uma mãe 2 anos após sua morte. Recebi a carta seguinte de Sr. aqui de Belvis, Dordogne, no dia 14 de maio de 1899, carta 117, creio ser meu dever levar ao seu conhecimento um fato que se deu na comuna de Bosset, cantão de La Force. Uma senhora X morreu em 1895, deixando uma filhinha de 4 meses, que foi recolhida por seu tio, honrado lavrador.
2 anos depois este último estava ocupado na colheita com a filha e a mulher. A menina, então com cerca de 3 anos, os tinha acompanhado ao campo, cuja situação não permitia a ninguém poder aproximar-se dos ceifadores sem ser percebido. De repente estes ouviram perto deles estas palavras: "Bom dia", pronunciada por voz triste e lenta. Os 3 ceifadores, que tinham bem conhecido a falecida, reconheceram imediatamente a sua voz, enquanto que a menina, não podendo lembrar-se dela, pois ficara órfã muito criança, perguntou à tia, a quem tratava de mãe: "Mamãe, quem é que nos está dizendo bom dia?" "Não há ninguém." Não lhe responderam, mas puseram-se a chorar, julgando, conforme as crenças do lugar, que a morta reclamava a filha e que esta breve morreria. Todas essas pessoas são dignas de fé e quase completamente iletradas. Não falavam desse incidente sem terem os olhos marejados de lágrimas. Se quiser ter informes mais pormenorizados sobre as pessoas, que aliás conheço um pouco, estando todas ainda em vida, assim como sobre o dia e a hora da alucinação, aproveitarei as férias da Páscoa para ir eu mesmo interrogá-las. Ribeirão. O inquérito confirmou a realidade dessa curiosa relação. Mostrou-me, mais uma vez, que negar tudo é insensato. Trata-se aqui de uma impressão auditiva, para explicar 3 ouvintes, mais uma criança. O relato a seguir é da mesma época, 1899. Carta 223, aconteceu-nos a mim e a minha mãe um fato bastante curioso. Habitamos muito tempo em Seine-et-Marne. Devido a uma mudança administrativa, meu pai foi mandado para Chalon-sur-Saône. Uma noite eu e minha mãe íamos ao correio. Ao dobrar uma rua e sob a luz de um lampião de gás, ouvimos alguns passos e veio ao nosso encontro uma senhora. Ambas exclamamos: "A senhora Segneur, senhora de idade, amiga nossa, que morara perto de nós outrora e que tinha falecido havia cerca de 2 anos." Depois de refletirmos um segundo, repetimos: "É ela." Voltamos para trás para segui-la. Não vimos mais nada. Nunca pudemos explicar essa aparição. Muitas vezes eu e minha mãe conversamos sobre o caso. Temos certeza de tê-la visto, podemos até dizer qual a menor particularidade do seu vestuário. Sozinha, eu teria tido desconfiança por causa de minha impressionabilidade nervosa, mas minha mãe é muito calma. Amávamos muito essa velha amiga, muitas vezes falávamos dela. Quis ela nos demonstrar que não nos esquecia. Outro fato: na casa religiosa onde terminavam meus estudos, minha professora adoeceu de moléstia grave, veio de Paris, para substituí-la, uma jovem de uns 20 anos. Habitava nos pequenos quartos apelidados camarazinhas, juntamente com uma adjunta do asilo, moça que se preparava para obter seu diploma e uma senhora encarregada do serviço da roupa. Todas as manhãs essas senhoras iam à missa das 6h30, exceto a senhorita Adrienne. Certa manhã, quando todas as irmãs saíam da capela, viu-se a senhorita Adrienne sair da cozinha, dizendo que não queria mais ficar no seu quarto, que uma irmã lhe fizera medo, etc. Provaram-lhe que todas as irmãs estavam na missa, salvo ela. "Bem sei", disse ela, "é uma irmã que não conheço, alta, delgada, muito pálida." Ela aproximou-se do meu leito, olhou para mim, eu lhe falei, ela não respondeu. Mas nunca esquecerei seu olhar. Deu lentamente a volta no quarto, depois foi-se embora. Nenhuma irmã correspondia à descrição dada por Adrienne e todo dia passara-se em comentários, quando uma das religiosas teve a ideia de lhe mostrar o retrato da irmã Bouchers, falecida 2 meses antes da sua entrada na casa. Adrienne reconheceu-a imediatamente. A irmã Bouchers costumava trabalhar nessas camarazinhas, onde colecionava toda sorte de objetos para os doentes. L. Delvert. Repetirei pela 100ª vez que é sempre possível considerar esses casos como meras alucinações, mas realmente essa solução, para tantas observações e tão variadas, não é nada satisfatória. O incidente abaixo parece levar-nos a admitir que um morto pode manifestar-se, em circunstâncias excepcionais, 3 anos depois da morte.
A comunicação seguinte foi-me dirigida de Intra, Itália, a 31 de agosto de 1899, pelo sábio Dr. Perossi, Cata 771. Os jornais italianos, meu caro mestre, asseguram que o senhor continua a interrogar pacientemente o desconhecido e que lhe pode ser agradável ser informado das observações feitas em todos os países sobre os problemas cujo estudo acrescenta ao do céu. Aproveito essa circunstância para lhe comunicar uma observação técnica, a qual me é pessoal. Uma jovem, Maria Bottinui, com 13 anos de idade, camponesa de Borejo, caiu num precipício e bateu com a cabeça numa pedra que a feriu na fronte direita, fraturou-lhe o crânio e produziu-lhe a penetração de uma lâmina óssea de 6x7, isto é, de 42 centímetros quadrados. A lâmina óssea, completamente destacada, enterrou-se na massa cerebral onde ainda está atualmente. A polpa cerebral fazia notável saliência. Para poder fazer a sutura cutânea foi necessário extrair cerca de 50 gramas do cérebro. Trouxeram-me a menina cerca de 36 horas depois do acidente. Encontrei-a em estado de responder com muita clareza a todas as minhas perguntas e, até agora, nunca sofreu de nenhuma perturbação nervosa, nem em suas faculdades, lado intelectual, ou lado motilidade e sensibilidade. Apesar do traumatismo, não sentiu nenhuma comoção cerebral e soube dar, como sempre dá, explicações minuciosas sobre o que lhe aconteceu. Tendo caído num barranco formado pelas águas, ali se refugiou, ficando no precipício até o dia seguinte. Perguntando-lhe se não tivera medo durante a noite, respondeu que não, afirmando que ao anoitecer seu pai lhe aparecerá animando-a, dizendo-lhe esperar com paciência seus parentes, os quais viriam seguramente no dia seguinte procurá-la e a tratariam muito bem. Havia 3 anos que lhe falecera o pai. Disse-lhe que uma pessoa morta desde tanto tempo não poderia mais voltar, mas afirmou-me com certeza que seu pai tinha vindo e a tinha protegido toda a noite. Essa menina ainda hoje sustenta o que disse. Eis, querido professor, a história autêntica do fato. Pode estudá-lo. Será uma ilusão ou uma realidade? Nós, médicos, consideramo-lo como alucinação. Queira aceitar, querido professor, etc. Dr. Perossi. Podemos nós, logicamente, recusar admitir todas essas observações? Como se manifestariam então essas aparições tão numerosas de mortos, pais, mães, crianças, parentes, todas elas tão concordantes, se não houvesse nada de real no fundo? Alucinações variadas, independentes e concordantes. Eis agora a voz misteriosa de um pai morto que salva a vida do filho de uma tripulação. A Filosofia della Scienza, de Palermo, publicou a seguinte carta, enviada de Civita Vecchia, no dia 27 de fevereiro de 1911 ao diretor dessa revista. Todos os meus antepassados foram homens do mar. Meu pai sucedeu ao dele no comando do brig Nossa Senhora da Graça, em Marsella. Era em 1837. Partiu dali para Brindisi, com um carregamento de cereais. Naquela época a navegação era muito mais difícil do que agora, de um lado por causa dos piratas, e de outro porque as costas não tinham faróis, somente, cai lá, algumas lanternas. Tinham chegado a Brindisi numa noite negra e tempestuosa. O bergante metia de ló. Meu pai estava na proa, tentando encontrar alguma vaga luz que lhe indicasse o porto. O vento soprava impetuosamente, as ondas, com um barulho infernal, sacudiam o navio, a espaços, cobrindo de espuma e açoitando-lhe o costado, os roncos do trovão sucediam à luz dos relâmpagos. A intensidade da tempestade aumentava incessantemente, o momento era crítico. Subitamente, uma voz grita com força: comandante, comandante, venha, venha já. Não sabendo o que havia, meu pai correu à popa, donde a voz continuava a chamar. Que há? Pergunta o homem do leme, que tonto e trêmulo balbucia, não está ouvindo. Não está ouvindo a voz que desde alguns minutos repete pugia, pugia, a voz? Que voz? É a chuva que te faz ouvir vozes imaginárias ou então é o vento a soprar que te está iludindo. Não ouço nada. Mas não tinha acabado de falar quando, efetivamente, uma voz, vindo do leme, pelo menos parecia vir dali, repetiu com voz de comando: pugia, pugia, pugia.
Estupefato, não acreditando no que ouvia, meu pai aproximou-se do lugar donde parecia vir o grito, andou em derredor, procurou em volta, observou todos os recantos da popa, mas, não descobrindo nada e julgando ser também vítima de uma alucinação sensorial, disse ao timoneiro: "Mas não há ninguém, toda a tripulação está na proa." Então, a voz, mais clara e mais vibrante, repetiu o comando. Foi nessa ocasião que meu pai pôde não somente ouvir distintamente, mas reconhecer o timbre, a cadência e o tom mesmo da voz de meu pai, voz que lhe era muito familiar, pois com ele navegara desde a idade de 9 anos. Fascinado, impelido por sua vez, por uma força irresistível e incompreensível, gritou a ordem de escorar e, tirando o leme das mãos do timoneiro, executou ele mesmo a manobra, enquanto a tripulação, por sua vez, afrouxava as escoras e as vergas do lado oposto ao vento. O brigue, apanhando o vento mais em cheio, inclina-se para a direita e, fendendo as ondas furiosas, avança rapidamente, como um cavalo desbocado cujas rédeas se soltaram. Quase ao mesmo tempo um relâmpago iluminava o lado de onde vinha vento, isto é, a bombordo, justamente a direção para onde ia o navio a princípio e, sob a luz rápida, apresenta-se aos olhos apavorados da tripulação a alvura espumante das vagas a esbarrarem raivosas nos rochedos da costa. Ainda alguns minutos na rota primitiva e tudo estaria terminado para o navio e a tripulação. F. Scott, capitão de marinha. Supor que houve aí uma alucinação parece-me pura loucura. Pode-se sempre dizer que é uma história inventada, que o Sr. Scott mentiu. Pode-se aplicar o mesmo fim de negação a todas as narrativas precedentes. Pode-se ser surdo, cego, idiota. Continuemos livremente a instruir-nos. A manifestação notável e simbólica de que nos vamos ocupar efetuou-se 3 anos e 8 meses depois da morte. Em geral, uma ação possível da mentalidade dos vivos só pode, muito dificilmente, ser eliminada, e nossos esforços para obter a verdade não alcançam resultados precisos, comparáveis aos do cálculo das equações algébricas, o qual procede por eliminação segura dos números errôneos e deixando no quadro negro um número definitivo, absoluto. No caso seguinte, como em tantos outros, não vemos realmente outra explicação a não ser a de admitir a ação pessoal do defunto e agradeço ao observador a ter bem querido autorizar-me a dar a conhecer, a todas as almas ansiosas pela solução do maior dos problemas, a eloquente relação de que lhe sou devedor. Eis a carta que me foi endereçada de Paris, a 7 de fevereiro de 1921. Carta 4378, para acrescentar mais um documento ao inquérito tão importante que promove, queira permitir-me assinalar-lhe os 2 fatos seguintes que me são pessoais. No dia 2 de setembro de 1916, entre 10 e 11 horas da manhã, estava a vestir-me no meu quarto, quando subitamente senti uma angústia terrível, com sufocações. O que senti era tão doloroso que, semi-vestida e agarrando-me à parede para não cair, precipitei-me para o quarto de minha filha, gritando: "Não sei o que tenho, sofro, sufoco." Depois de acalmada um pouco com as boas palavras de minha filha, disse: "Meu Deus, está acontecendo uma grande desgraça, Renato." 2 dias depois, a 4 de setembro, o comandante do Zegneur, chefe da Esquadrilha 57, anunciava-me que meu filho querido, piloto aviador, havia desaparecido nas linhas alemãs depois de um combate aéreo por cima de Verdun, no dia e na hora exata em que eu estivera tão incomodada. Foi somente depois do armistício que os alemães bem quiseram nos mandar informar que meu filho havia sido morto em suas linhas no dia 2 de setembro, em Dieppe, perto de Verdun, e que havia sido enterrado no cemitério militar de Dieppe na sepultura número 56. Fizemos 4 viagens e inúmeras pesquisas nesse cemitério, onde só havia 2 franceses, sendo os demais alemães, sem nada descobrirmos. O cemitério havia sido revolvido por bombas e a maioria das cruzes estavam partidas. Vendo que não podíamos achar os restos do nosso filho querido, dirigimos-nos ao oficial do setor encarregado da exumação dos corpos para que nos avisasse do dia em que fizessem as exumações nesse cemitério. Diversas pessoas altamente colocadas nos tinham dado cartas de recomendação dirigidas a esse oficial, e meu marido escrevia-lhe a miúde para que não se esquecesse de nós.
Isto se dava na primavera passada. No dia 25 de maio, às 8h30, apoderou-se de mim uma sensação de tristeza horrível. Estava ainda mais triste do que habitualmente, sem razão alguma, e para repelir esta profunda tristeza pus-me à janela e volvi os olhos para o lado da rua Ribera, que sobe em frente da janela. Ali há árvores e um pouco de céu azul. De repente, num grupo de árvores, vejo meu Renato, meu filho, aparecer. Seu belo rosto estava pálido e triste, estava como num grande medalhão. A seu lado estavam dois rapazes, um à direita, o outro à esquerda. Não os conhecia, nunca os vira. Assustada com essa visão, saio da janela segurando minha cabeça com as duas mãos, perguntando-me a mim mesma se tinha enlouquecido. Dou algumas voltas no quarto, nesta mesma posição, depois volto à janela. A visão estava sempre ali. Não há dúvida, é Renato. Tem a cabeça inclinada para a esquerda como era seu costume. Mas quem podem ser estes rapazes? O da direita parece ser um russo, o da esquerda um alemão. Mas então, meu filho não morreu, deve estar prisioneiro em algum lugar. Transtornada ainda pelo susto, saio de novo da janela e corro para prevenir meu marido, mas ao chegar à porta do seu quarto recobro a calma e digo a mim mesma, não lhe devo contar, julgar-me-ia louca, teria pesar demais, que fazer? Volto à janela, a visão está sempre ali. Desta vez sento-me no peitoril da janela, bem decidida a ficar ali até ao fim, perto dele. Que se passou? Voltei a mim. Teria eu adormecido? Ou teria perdido os sentidos? Não vejo mais meu filho. Levanto-me penosamente, saio da janela, olho a hora. Eram 10h30. Tudo isso durara 2 horas. Fui deitar-me, muito perturbada, alquebrada de emoção, mas não pude dormir e não me animei a contar coisa alguma ao meu marido. Que significava essa visão? Não cessava de me dirigir a mim mesma esta pergunta. Alguns dias depois contei tudo o que me acontecera a 3 amigas minhas, que poderão certificá-lo, se o deseja. Passam-se 3 meses. Depois, nos fins de agosto, o oficial de setor, respondendo a um novo pedido do meu marido, mais insistente que os outros, anuncia-nos que o cemitério de Dieppe foi exumado e que nosso filho lá não estava. Estávamos excessivamente magoados. Como saberemos, agora, que fim levou nosso pobre pequeno? Eu, pessoalmente, estava desesperada. Ao cabo de alguns dias de acabrunhamento recobro coragem e quero voltar ao cemitério de Dieppe. Era uma ideia fixa. Meu marido a isso se opõe, dizendo-me, acertadamente, que nada tendo sido encontrado quando havia corpos, não podíamos esperar que isso se desse agora. Nada me pôde convencer. Vendo-me bem decidida, meu marido quis acompanhar-me e partimos nos primeiros dias de setembro. Fomos diretamente ao setor de X. Perguntei em que data haviam feito as exumações nesse cemitério. O oficial, consultando o registro, nos disse, o trabalho durou 5 dias, havia 110 corpos, do dia 20 ao dia 25 de maio. Esta última data era precisamente a da minha visão. Olhei meu marido, porque, por felicidade, eu me decidi a tudo lhe contar. Essa coincidência de data nos perturbou a ambos. Partimos. O cemitério ficava a 5 quilômetros de distância. Quando para lá nos dirigíamos, pensava que meu marido tinha razão, que íamos procurar lá, pois que não havia mais nada. Chegando ao destino, dei ordem aos homens de revolver um grande buraco de obus, pensando que, com certeza, não tinham procurado lá dentro. Acharam um par de óculos de aviador. Criei coragem, sem dúvida alguma, um aviador fora enterrado ali. Procuram ainda. Nada, absolutamente nada. Enfim, um jovem soldado, muito inteligente, toma a planta e segue à risca. Chegamos assim a uma fossa vazia onde achamos um pedaço grande de peles que eu reconheço, luvas, fragmentos de suspensório de seda roxa. Não há mais qualquer sombra de dúvida, meu filho esteve aí onde o pusestes, no cemitério alemão, sob a rubrica desconhecido e com uma cruz negra. A cruz desses malditos. Imagine minha dor e minha indignação. Quero ir depressa a esse outro cemitério, não quero que meu filho fique ali. Mas o oficial se recusa a isso. Não pode chamar a si a responsabilidade de mandar desenterrar corpos já postos em caixão.
E depois, onde encontrar quem procuramos? Há mais de 2.000 sepulturas nesse cemitério alemão. Mas eu estou decidida. Voltamos para Verdun, a 18 quilômetros de distância. Procuramos o comandante do serviço das sepulturas e, depois de longa discussão, e perante nossa atitude resoluta e ameaçadora, ele cede e dá-nos autorização para fazermos pesquisas. No dia seguinte, às 5 horas da manhã, estávamos naquele cemitério, com 9 homens e vários soldados. Ao meio-dia tinham aberto 20 caixões, sem resultado. Os homens vão almoçar, ficamos ali, meu marido e eu, aflitíssimos, pois começamos a perder a esperança, e a ideia de deixarmos ali nosso filho, no meio dos seus inimigos malditos, nos desesperava, quando, subitamente, penso na minha visão, e como se um raio de luz me atravessasse o cérebro, sim, disse eu, nós o encontraremos, ele está entre um russo e um alemão. Havia um russo no cemitério de Dieppe, procuremo-lo. Os homens voltam e de novo recomeçam o trabalho. Nós procuramos o russo. De tempos em tempos, é preciso vir verificar cada caixão que abrem, isto demora, atrasa muito nossas pesquisas. Às 4 horas, enfim, descubro o russo. À esquerda dele havia um desconhecido, à esquerda do desconhecido um alemão. Não havia o que duvidar, o desconhecido é meu filho, eu o sinto, tenho esta certeza. Cavam, era ele. Seu pobre esqueleto estava no centro de suas peles. Ainda há pedaços de suspensórios. Mas reconheço sobretudo seus dentes. Tinham aberto 42 caixões. 110 tinham vindo do cemitério de Dieppe, e na totalidade eram mais de 2.000 trazidos de diferentes regiões. Se não fosse minha visão, teria sido preciso renunciar às pesquisas. Não é isto maravilhoso? Meu filho querido não quis que eu o deixasse nesse cemitério, ele não quis que eu tivesse ainda esse acréscimo de sofrimento cruel, veio auxiliar-me, deu-me a vontade de ir até ao fim, de vencer todas as dificuldades, todos os obstáculos e desde então estou calma, sinto que ele vive, que me vê. Mas o que acho ainda mais extraordinário na minha visão é a imagem desses dois rapazes, deviam ser exatamente suas feições exatas. Ah, quão feliz seria se me quisesse explicar como isso se pode dar. Penso constantemente na minha visão e, cada vez, perturba-me ela. Meu marido e minhas amigas hão de certificar-lhe certamente a exatidão escrupulosa dessa narração demasiado longa, sem dúvida, mas pensei que cada pormenor teria para si sua importância. Ah, Clarival! Compreende-se bem que depois de ler esta narrativa tão comovedora, tão sincera, tão notável, eu tenha querido completá-la com os inquéritos que costumo fazer quando os assuntos o merecem e, conforme o atencioso convite da própria narradora, pedi a seu marido o Sr. Clarival, oficial superior reformado, de se dignar escrever-me diretamente, conforme suas recordações pessoais independentes. Sua resposta é pormenorizada e refere, em outros termos, os incidentes, que se acabam de ler, parece-me desnecessário reproduzi-la aqui. Termina ela nos termos seguintes: essa descoberta foi absolutamente providencial. Se não for a visão de minha mulher, certifico que teria sido completamente impossível descobrirmos nosso pobre filho. Descansa ele agora no cemitério Montparnasse, para onde o trouxemos no dia 22 de novembro de 1920. A exumação do cemitério de Dieppe foi feita do dia 20 ao dia 25 de maio de 1920. Ora, foi exatamente no dia 25 de maio de 1920 que minha mulher teve essa visão e, após verificação, foi justamente nessa data que os restos do nosso filho foram trasladados do cemitério de Dieppe para o cemitério alemão. Certifico, pois, a exatidão desse acontecimento, acrescentando que minha mulher tem um espírito justo e ponderado e com raciocínio sempre tão são, que eu o confesso, fiquei impressionado ao narrar-me ela esta aparição que durou 2 longas horas. O fato é tanto mais importante quanto ela não é sujeita a alucinação alguma e que, em toda a sua vida, isto é, desde 63 anos, nunca teve visão a não ser esta. Clarival. Esse atestado do comandante Clarival era seguramente mais do que suficiente para meu inquérito. Entretanto, as 3 pessoas a quem a senhora Clarival contara sua visão bem quiseram acrescentar os seus atestados e vou igualmente publicá-los para meus leitores.
Mas eis, em primeiro lugar, um não menos significativo para nossos estudos, o do eminente médico Dr. Vercontre, atestados eu, abaixo assinado, doutor em medicina pela Faculdade de Paris, atesto que a senhora Ana Clarival, apesar das rudes provações pelas quais passou com o falecimento do seu filho Renato, aviador morto no fronte, jamais apresentou a menor perturbação mental e que, pelo contrário, foi graças à perfeita lucidez da sua inteligência que pôde levar até ao fim as pesquisas excessivamente difíceis para o descobrimento dos restos do querido morto. Paris, 14 de fevereiro de 1921. Dr. Vercontre, da Associação dos Médicos de França, oficial da Legião de Honra, B, é com a maior boa vontade que lhe envio estas linhas, certificando de que tudo o que lhe escreveu a senhora Clarinval me havia sido dito por ela própria, alguns dias depois de ter tido a visão do seu filho. Permita-me acrescentar que isto não me admira de modo nenhum e que, querendo sossegá-la, aconselhei-a que tivesse esperanças, embora não o pensasse. Devo acrescentar que minha amiga, a senhora Clarinval, antes de ter essa visão, não acreditava no espiritismo e nem mesmo queria ouvir falar nisso. Baronesa de Bouchnat C. Sinto-me muito feliz em poder vir certificá-lo de que a senhora Clarinval, nos primeiros dias de junho do ano passado, contou-me ter visto, no dia 25 de maio, aparecer-lhe o filho num grupo de árvores da rua Ribera, a qual fica exatamente defronte de sua casa. Ao lado do filho havia dois rapazes, um à esquerda e o outro à direita, que ela não conhecia, mas parecera-lhe que um era russo e outro alemão. Essa visão a preocupava muito e dela falava muitas vezes. Só quando foi a Verdun, em setembro, é que compreendeu o sentido dessa visão tão extraordinária. J. do Maillet D. Muito feliz me sinto por atestar-lhe a comunicação que recebeu da senhora Clarinval e que eu soubera antes que ela lhe a enviasse. Essa narração é escrupulosamente exata em todos os seus pormenores, tendo-me a senhora Clarinval contado sua visão 8 dias depois de ela se ter realizado. M. Barbier. Tal é o fato irrecusável, firmado sobre observações concordantes todas. Manifestação realizada muito tempo depois da morte, de 2 de setembro de 1916 a 25 de maio de 1920, há 3 anos e 266 dias, ou 3 anos 8 meses e 26 dias. Que conclusão devemos tirar para nossa convicção pessoal? O senhor e a senhora Clarinval vieram, eles próprios, conversar comigo a respeito. Esse estudo foi feito com o mesmo método seguido para um fato astronômico, meteorológico, geológico ou histórico. É um verdadeiro estudo científico. Não pode subsistir dúvida alguma sobre a autenticidade dessa visão e sobre a relação que existe entre ela e a descoberta do corpo do jovem aviador, e todos nós sentimos qual o consolo que dela resultou para essa mãe angustiada, para esse pai desesperado. O corpo do filho querido está agora aqui, nesta Paris em que habitam, dele pouco ou quase nada resta, mas esse corpo era apenas a vestimenta da alma e eles sabem que essa alma sobreviveu à catástrofe mortal, que ela se manifestou, guiou-os na sua enérgica e perseverante pesquisa. Não há dúvida de que não estamos ainda completamente satisfeitos, quiséramos saber mais e a nós mesmos perguntamos qual o porquê desse simbolismo nessa visão, porque essa aparição enigmática entre esse russo e esse alemão. Parece que teria sido mais simples, para Renato Clarinval, dizer diretamente à sua mãe que havia sido morto no dia 2 de setembro inumado em tal lugar. Poderíamos talvez imaginar que, tendo a senhora Clarinval o espírito constantemente ocupado pela ideia do filho, foi momentaneamente dotada da faculdade de ver à distância, ou, para melhor dizer, de sentir o que se passava, e poderíamos supor também que essa sensação ter-se-ia concretizado para sua vista, em uma cena viva, nessa aparição do filho entre um russo e um alemão. Mas então, por que não teria ela visto a realidade? Publiquei tantos exemplos de visões precisas à distância, que essa interpretação se apresenta muito discutível e parece menos provável do que a ação psíquica do falecido. Não podemos julgar pelo nosso ponto de vista corriqueiro. O mundo invisível está todo por descobrir, não lhe conhecemos nem as leis nem as condições. Consideremo-nos felizes em recebermos os elementos que nos trazem para começarmos a investigá-lo.
Cristóvão Colombo descobriu a América, julgando aportar as Índias Ocidentais, era um novo mundo fronteiriço às Índias. O mundo espiritual é para nós mais desconhecido do que era a América, em 1492, para seus contemporâneos, embora ele nos interesse mais esteja em volta de nós que devemos pensar do exemplo seguinte. Possuindo uma pessoa a faculdade de prever certas mortes, apresenta-se, após seu falecimento, possuindo ainda a mesma faculdade. Leiamos a carta seguinte, transcrita integralmente. Carta 803, muito querido mestre, devo assinalar-lhe as observações seguintes. Em 1891 não estava eu ainda casada. Conhecia em Paris uma senhora muito inteligente, com 50 anos, que muito se afeiçoara a mim. Ela possuía a particularidade de ver sempre em sonhos as desgraças que deviam acontecer aos seus amigos e conhecidos, e quantas vezes fui testemunha de quanto eram exatos os seus sonhos. Um dia, em que me via um pouco assustada das suas previsões, disse-me rindo: "Não tenha medo, senhorita, nunca lhe anunciarei sua morte, isto lhe causaria pena, só lhe direi a morte dos outros." Morreu ela mesma naquele ano, 1891, depois de o ter previsto, em sonho, como sempre. Senti sinceramente a sua morte, mas tenho partido de Paris, da França até, já nem pensava nela, quando, numa noite de dezembro de 1892, me apareceu em sonho, vestida de preto, olhando para mim com tristeza e dizendo-me: "Está acabado." Senti uma angústia terrível, sem compreender entretanto o que ela queria dizer. Meu pai andava doente, mas naquele dia mesmo eu tinha recebido uma carta dele, mais alegre do que de costume, pois estava passando melhor. 3 dias depois desse sonho ele faleceu. Foi o primeiro e o maior pesar da minha vida. Em 1895, no mês de novembro, ela me apareceu de novo e ainda vestida de preto, mas desta vez não me falou. 3 dias depois minha mãe querida falecia. Enfim, no mês de outubro de 1898 eu a vi, sempre de preto, pela terceira vez. De quem será a vez? Perguntei-me a mim mesma. Ah, foi a da minha melhor amiga, que habitava Wiesbaden e que eu amava de toda a minha alma. No dia seguinte recebia uma cara dessa amiga, que, adoentada, me escrevia muito alegremente com muito espírito, como era hábito seu, mas 3 dias depois um telegrama do marido anunciava-me sua morte. Eis seguramente 3 sonhos esquisitos que continuam o hábito que tivera ela em vida. O senhor, somente, querido mestre, poderia explicá-los. Essa senhora de preto, até a hora da morte, havia negado a existência da alma. Tínhamos muitas vezes discussões a respeito disso, porque, então como agora, eu tinha certeza de que a alma existe. Porque foi justamente ela que me veio predizer a morte dos entes a quem amo. Sem dúvida faz para provar-me que, em vida, ela se enganava e que minha crença era verdadeira. Não tenho outra religião a não ser um imenso amor pelo Criador da vida, na sua grandeza poderosa e por tudo, que nesta terra possa refletir-lhe a imagem. Ida Caiu, em Paris. Walter Scott, que escreveu um livro sobre os espíritos, as aparições, a feitiçaria, mostra-se de um cepticismo radical, com a negação absoluta, considerando que nesses casos há somente alucinações, pesadelos gerados por digestões difíceis, ilusões da vista, do ouvido e mesmo, na maioria dos casos, fatos de alienação mental. Cita, aliás, exemplos de loucura transitória, tais como as visões de Nicolai de Gregory, bem conhecidas dos historiadores. Para ele todas as aparições são impressões de doentes. Dele extrairei o seguinte caso, que, apesar da sua opinião, parece-me digno de atenção, considerado sob a luz dos nossos conhecimentos atuais. Trata-se de Maupertuis, membro da Academia de Ciências de Paris e da de Berlim, da qual foi mesmo presidente. Eis o que relata Walter Scott: pouco tempo depois da morte de Maupertuis, o Sr. Gladys teve de atravessar a sala das sessões da academia e, tendo que fazer algumas arrumações no gabinete de História Natural, que era da sua competência, e querendo também preparar-se para a quinta-feira, antes da hora da assembleia, avistou, ao entrar na sala, a sombra do Sr. de Maupertuis, de pé imóvel no canto esquerdo da sala e com os olhos fitos nele.
Eram 3 horas da tarde, o professor de filosofia conhecia demasiado a física para supor que seu presidente, morto na Basileia, no seio da família Bernoulli, tivesse voltado em pessoa a Berlim. Considerou a coisa como uma ilusão, devido a uma perturbação nos seus órgãos. Continuou a ocupar-se do que vinha fazer, sem se deter mais tempo a olhar. Mas contou essa visão aos seus colegas, assegurando-lhes que tinha visto uma figura tão bem formada e tão perfeita quanto o senhor de Maupertuis a teria apresentado em pessoa. Recordando-se de que Maupertuis morreu afastado de Berlim, outrora teatro do seu triunfo, esmagado pelo ridículo sangrento de Voltaire e privado do valimento de Frederico, para quem ser ridículo era ser culpado, deve-se apenas ter surpresa dessa fascinação de um físico que julga ver seu ídolo na sala, testemunha da sua primeira grandeza. Walter Scott recusa-se a admitir a possibilidade dessa aparição, entretanto acredita piamente na história dos anjos maus, no pecado de Adão e Eva, no dilúvio universal, no povo de Deus, nos poderes diabólicos, na danação eterna das crianças mortas sem batismo e em outras lendas desprovidas de qualquer verificação experimental. Schopenhauer tratou com seu espírito crítico habitual, severamente analítico, porém um pouco obscuro, dessa questão das aparições dos mortos. Conclui dizendo que as aparições dos moribundos e dos mortos são subjetivas, no espírito do vidente, as primeiras frequentes, as segundas excessivamente raras. Cita grande número de exemplos e toma, notadamente, em consideração as da vidente de Prevorst. O leitor ajuizará melhor o pensamento de Schopenhauer, extraindo-o da sua dissertação as suas apreciações finais. As aparições, diz ele, são como sonho, simples representações e, como tais, só existem na consciência que conhece, mas pode-se dizer a mesma coisa do nosso mundo real exterior. Esse mundo só nos é dado em primeiro lugar imediatamente como representação e não é senão simples fenômeno cerebral, provocado pela excitação nervosa e organizado conforme as leis que presidem às funções subjetivas, formas da sensibilidade pura e do entendimento. Querem ter uma realidade de outra espécie? A questão que se defronta é então a questão da coisa em si, a qual, aventada por Locke e resolvida muito apressadamente, foi recomeçada por Kant, que lhe viu todas as dificuldades e enfim recebeu ela de mim a sua solução, embora entretanto com certa restrição. Mas em todo caso, de qualquer maneira que a coisa em si, que se manifesta na aparição de um mundo exterior, se diferencia deste mundo, como nas aparições de espíritos, só há talvez nisso manifestação da vontade. No que diz respeito a essa realidade objetiva das aparições de espíritos, assim como quando se trata do mundo dos corpos, 4 sistemas diferentes se apresentam, um realismo, um idealismo, um cepticismo e, finalmente, o criticismo, sistema adotado pelo autor. Da sua dissertação, um pouco alambicada, resulta que, para Schopenhauer, é nossa vista interna, a que ele chama o órgão do sonho, que percebe as aparições, que as dos vivos são bastante numerosas e as dos mortos extremamente raras, e que o que em nós subsiste é a destruição do corpo não é a alma, pois o homem não é composto de um corpo e de uma alma, mas a vontade. O espiritualismo, declara ele, é um erro. O que é verdade é o idealismo. Nossa visão do mundo exterior não é simplesmente sensorial, mas sobretudo intelectual. E o mesmo se dá para a visão dos espíritos. As teorias do filósofo alemão, feitas por ele, a respeito das aparições de espíritos e de almas do purgatório, são assaz curiosas. Negar a priori a possibilidade das aparições e levá-las a ridículo, como o fazem habitualmente, não pode ter outra base a não ser a convicção de que a morte é o fim absoluto do homem, salvo se esta convicção se apoiar na crença da Igreja Protestante, pela qual os espíritos não poderiam aparecer. Pela razão de que, conforme tem ou não a fé, durante seus poucos anos de existência terrestre, vão, logo depois da morte, gozar para sempre alegrias eternas no céu ou vão para o inferno padecer penas igualmente eternas e donde nunca podem sair. Por consequência, conforme a crença protestante, todas as aparições desta espécie provêm do diabo ou dos anjos, mas não são nunca almas dos homens, como isto foi exposto repetidamente por Lavater, de Spectris, Genebra, 1580, par. E, capes 3 e 4.
A Igreja Católica, pelo contrário, que já no século deveu, notadamente a Gregório Magno, encontrar felizmente melhorado esse dogma absurdo e revoltante, com a admissão do purgatório intercalar desse termo médio entre os dois termos extremos desta alternativa desesperadora, a Igreja Católica, digo, admite a aparição possível das almas que se acham momentaneamente no purgatório e, até mesmo, excepcionalmente, a aparição das outras, como se acha explicado minuciosamente no livro de Petrus Tiracus, de Lucis Infestis, par. I, capítulo 3 e seguintes. Os protestantes se julgavam obrigados pelo dilema acima a manter a existência do demônio pela simples razão de não poderem ficar sem ele para explicar essas aparições de espíritos.